lovers! Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. E eu sou a Maria Eduarda. E nós estamos aqui para entrevistar a Leide Patrícia Mosini, que trabalha com a Justiça Restaurativa, não é? Oi, gente. Então, Leide, você poderia explicar o que é a Justiça Restaurativa? Sim, claro. Justiça restaurativa, ela não tem um conceito assim pronto e acabado, mas a justiça restaurativa ela é uma forma diferente da gente olhar para os conflitos. É uma forma antiga, mas nova ao mesmo tempo hoje. Então hoje lá no Fórum de Rio Preto nós estamos desde 2018 trabalhando com justiça restaurativa. Então a justiça restaurativa ela tem um foco nas relações. Nas relações interpessoais, nas relações sociais, institucionais. Então, é muito preocupada com isso. Como que a gente está se relacionando no nosso dia a dia? Então, ela busca mudar um paradigma da convivência. Então, ela tem aí princípios, valores sobre como a gente pode aprender a conviver de uma maneira mais saudável. E o que te levou a escolher essa área de trabalho? Bom, o destino foi me levando. Eu trabalhei muito tempo no sistema penitenciário. Então, de 98 a 2011, eu trabalhei no sistema penitenciário em todas as áreas ali. No sistema fechado, no sistema semiaberto, com mulheres também, que estavam privadas da liberdade. E nessa minha trajetória dentro do sistema penitenciário, eu tive contato com muita tristeza, com muita solidão, e isso tudo mexeu muito com a minha humanidade. E aí eu comecei a refletir muito sobre aquilo que eu estava vivendo ali. Então aquele mundo cor-de-rosa, né, que eu estava vivendo, ele foi desfeito, e aí eu vi o outro lado das coisas. Então ali eu já comecei a questionar aquela forma, né, de como é que a gente pode trazer de volta essas pessoas quando a gente as exclui totalmente. Como é que isso vai ser depois? Então ali já estava essa semente, né, de cultura de paz. E depois eu fui chamada para trabalhar no Tribunal de Justiça, para ser um concurso, e eu iria advogar, né, eu estava já desistindo do sistema penitenciário para advogar quando fui chamada para o judiciário. E aí dentro do judiciário a gente já estava vivendo o que a gente chama de sistema multiportas. O que é isso? Formas de resolver os processos judiciais que não seja só dentro da justiça comum, que tem um terceiro que define a sua vida. Então a gente estava vivendo aí a mediação. Então a mediação foi um boom aí, a gente teve o novo Código de Processo Civil em 2015, então o tribunal começou a fornecer muitos cursos pra gente. Quem estava dentro do Tribunal de Justiça trabalhando ali, estava recebendo muita informação e cursos gratuitamente para os servidores. E então eu fiz tudo aquilo que tinha a ver com cultura de paz. Eu fui fazendo, até que aparece para mim o curso da Justiça Restaurativa. Eu, como minha formação é Direito, eu não conhecia a Justiça Restaurativa, porque na época em que eu me formei, nem se falava em Justiça Restaurativa. E quando eu fiz mediação, que eu também fiz um curso de mediação, ela era rodapé de livro. E aí então, em 2018, foi o segundo curso do Tribunal de Justiça sobre Justiça Restaurativa, então eu fiz. Então isso que me trouxe, né, essa minha busca por tornar a minha vida mais maravilhosa, que é o que eu falo nas palestras, como a gente pode tornar a nossa vida mais maravilhosa. E claro, a gente tem muitos marcos, muitos despertadores na nossa vida, e um deles foi meu filho. Então eu quis aprender mais, ter mais sabedoria, por isso então que eu cheguei na Justiça Restaurativa. E é legal você falar isso porque algumas pessoas não sabem o que é justiça restaurativa, né? E é uma forma de ensinar para eles com o podcast, convidando vocês. Sem dúvida. Também é uma forma das pessoas se sensibilizarem mais e verem como é que tá funcionando, né? Porque muitas vezes a gente olha, tem gente que olha a justiça restaurativa e fala, nossa, mas mais um modelo, mas pra quê? O que isso vai mudar na minha vida? Vai passar a mão na cabeça? Né? E aí a gente percebe que não é. Aí a gente fala assim, tem um juiz nosso que ele diz o seguinte, ele é lá de São Paulo, ele fala, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, mas também não é pra dar um tapa na cabeça de ninguém, né? Então a ideia é, eu contenho a sua violência, mas eu acolho você. Então esse é o nosso símbolo.
Então, a gente vai acolher, mas a gente vai também conter essa violência e tentar refletir junto o que a gente pode fazer para não repetir isso, né? Não repetir essa violência de novo. Entender as causas, né? Por que chegamos aqui nessa violência? Então, você pode falar um pouco sobre, assim, como a justiça restaurativa se diferencia dos outros modelos de resolução de conflitos? Ah, sim, essa pergunta é muito interessante, é muito oportuna, importante, porque ela não é como a mediação, ela tem uma diferença. Então a gente tem, vamos imaginar um guarda-chuva. Um guarda-chuva que a gente vai chamar cultura de paz. E aí embaixo desse guarda-chuva a gente vai ter várias abordagens. Então a gente tem a mediação comunitária, a gente tem também a comunicação não violenta, que a gente bebe muito justiça restaurativa da comunicação não violenta, e temos a justiça restaurativa. Então ela está embaixo desse guarda-chuva. E o que acontece de diferente na justiça restaurativa? Existe um convite, um chamado maior para a comunidade. Então, quando a gente tem um conflito, a gente vai convidar também a comunidade para ajudar nessa conversa. Então, diferentemente da mediação, que são as partes envolvidas que estão ali. Então, você e você aqui tem um conflito, vocês não estão aqui, eu sou a mediadora. Estamos numa escola, gente. E aí, eu como mediadora, se eu estiver fazendo mediação, então eu estou imparcial, eu estou longe dessa conversa. Eu só conduzo, mas a conversa ali. Se eu sou facilitadora de justiça restaurativa, eu sou mais uma participante. Então eu também falo ativamente. Eu só coordeno, mas eu estou junto com a comunidade. Então eu falo de mim, eu falo da minha história. Então a diferença é essa. Na roda de conversa, não tem um especialista. Tá? Então tem a pessoa que coordena o diálogo e a gente chama as pessoas envolvidas e as suas redes de apoio. E a comunidade que foi abalada com aquilo. Ela também está junto. Então, é um chamado para as políticas públicas também. Então, ela atua é mais ampla, né, a atuação da justiça restaurativa. Não sei se eu expliquei. Leide, quais são os principais benefícios e desafios de implementar a justiça restaurativa em um contexto comunitário e dentro do sistema de justiça tradicional? Então, essa pergunta também parece até que vocês estudaram, né, assim, justiça restaurativa. E aí a gente aí tem um ponto importante, quando a gente fala viés comunitário e justiça comum. Então, o que aconteceu no Brasil? Ela começa na justiça comum. Então, lá em 2005, projetos piloto, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, começa a justiça restaurativa lá, vamos tentar trazer para o judiciário. Primeiro lugar, infância e juventude. Por quê? O ECA, a lei do SINASE, dá essa oportunidade. A lei, a gente consegue, com a lei, trabalhar a justiça restaurativa. E também nos juizados especiais, que também tinha essa possibilidade. Então, começa, como a gente diz, de cima para baixo. Então, o judiciário traz a justiça restaurativa e que bom que trouxe. Porque a gente tem aqui em Rio Preto, e tem muita diferença do que tinha, como era antes da justiça restaurativa e como está hoje, os conflitos judicializados. Então, os desafios são as pessoas aderirem a isso e as políticas públicas que ajudem, porque dentro do judiciário, qualquer pessoa que vai trabalhar lá como facilitador, ela tem uma formação. Eu quero trabalhar na justiça restaurativa, eu quero ajudar vocês. Não vai receber por isso. Ela faz isso voluntariamente. Só que ela faz voluntariamente e não tem sustentabilidade, porque as pessoas precisam viver, precisam comer, precisam... E a justiça restaurativa a gente tem também que estudar, fazer cursos. Então ela não dá para ela ser voluntária, totalmente voluntária, né? Porque você faz o voluntário, eu vou lá, dou uma cesta básica, entrego uma cesta básica, mas a justiça restaurativa não é assim. A gente tem que viver ela muito. E aí então a gente tem esse desafio. Como é que a gente vai remunerar essas pessoas? E dentro da comunidade, como é que a gente também vai ter apoio do poder público para que uma comunidade tenha um centro de justiça restaurativa? Porque isso seria o ideal, que ela nasça na comunidade, como ela nasceu com os nossos povos indígenas. Porque ela tem uma inspiração
é ir nos nossos ancestrais, que é ali como é que aquela comunidade se resolvia em grupo, se ouvia, chegava numa conclusão. Então, são os desafios das políticas públicas, esse é o maior. E como que os círculos restaurativos funcionam? Os círculos, eles são uma forma da gente conversar, uma forma estruturada. Imagine uma roda de conversa. Vocês já participaram de roda de conversa? Já, né? Uma roda de conversa comum seria com um professor ou com um especialista? Vocês já participaram, por exemplo, era um psicólogo? A psicóloga, a gente tem uma psicóloga na escola, aí de vez em quando ela pega uma sala, aí ela se junta e ela fala sobre o que a pessoa tá passando, se ela tá bem nesse momento, aí ela pergunta. Sim. E aí, eu não sei se vocês já viram nos filmes, né? Por exemplo, o pessoal que tá lá internado com questões de droga, faz uma roda de conversa, não faz? Tem as... Pessoas que também teve perda. Isso. Daí não tem um especialista que fica ali, então ele vai dando o que a gente chama de feedback. Por exemplo, você fala uma coisa, fala assim, olha, isso que você trouxe é tal, tal, tal. Então o especialista, ele faz isso numa roda de conversa. Na justiça restaurativa, não. Então a gente tem uma forma de conversar diferente. Por quê? Todas as pessoas dentro do círculo restaurativo são importantes. Elas têm algo a contribuir. Então, cada pessoa sentada em cada cadeira é um líder. Então, é uma liderança compartilhada. É uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo é responsável por aquele ambiente, por aquela roda de conversa. E cada pessoa, não importa a idade, não importa a formação, ela vai ter algo a contribuir. Então, os círculos restaurativos, eles funcionam dessa forma. E eles têm um objeto da fala. Então, vamos colocar aqui minha garrafinha de água aqui, vamos ver. Ela fosse eleita como um objeto da fala. Então eles funcionam assim, a gente está sentado em roda, não tem nada no meio, não tem uma mesa no meio, não tem nada. Por quê? Porque a gente vai olhar nos rostos uns dos outros. Então a gente, em vez de ficar vendo nuca, a gente vai ver rosto. E a gente vai se olhar e a gente vai se implicar naquela conversa. E aí vai ter um objeto da fala. Esse objeto, ele vai circular de mão em mão. Ou ele começa pela esquerda ou pela direita. Aí todo mundo vai falar, e enquanto você fala, todo mundo tem a oportunidade de ouvir, né? E aí, quando o objeto, você vai esperar o objeto chegar para você. Quando ele chegar, aí você vai falar. Então, a gente tem um começo, um meio e um fim. A gente pode começar, a gente tem cerimônias de abertura, cerimônias de encerramento. A gente começa geralmente com uma poesia, ou com uma música, ou encerra com uma música. Então, ele tem essa ideia de conexão, aqui o nome de vocês. Então, primeiro a gente se conecta para depois falar de assuntos difíceis. Vamos supor que tem círculo de diálogo, de celebração, tem círculo para tudo, para tomar decisão, círculo de conflito. Então, no caso de um conflito, lá, né? Então a gente vai primeiro se conectar. O que é se conectar? A gente vai se conhecer mais. E como é que a gente se conhece mais? Contando histórias nossas, no diálogo. Aí eu vou dizer o que é importante para mim. Você vai dizer o que é importante para você, você também, você também. E aí a gente vai se conectar primeiro. E aí depois a gente vai falar de problema. Isso, primeiro a gente se conhece, depois a gente aborda problemas. E depois a gente faz planos. Então, você tinha dito, né, sobre essa formação, e eu queria saber quais habilidades ou qualidades são necessárias para alguém que facilita, né, os processos restaurativos. É profundo, hein? São muitas, né, atribuições, assim. Eu acho que o primeiro passo é querer, né? Realmente estar disposto, disposta a viver na pele, né? Porque não é mais do mesmo, né? Eu brinco assim que justiça restaurativa não é se você colocar o vídeo lá do curso e deixar ele falando sozinho e sair pra tomar café, sabe? E deixar lá rodar, né, o vídeo. Porque você não vai dar conta. Ela é uma transformação que começa em mim. Então, eu vou investigar a minha própria violência, as minhas crenças, né? O que eu acredito que é importante, qual que é a minha visão de mundo. Então, ela começa em mim. Então, eu tenho que, primeiramente, estar no meu tempo de entender que aquilo faz sentido para mim. Então, o primeiro passo, faz sentido para você? Saber que dentro de cada um de nós há violência e que eu preciso consultar essa violência minha própria. Eu não vou mudar ninguém, eu vou mudar só a mim mesma. E olhe lá,
Então, eu não vou com a intenção para a justiça restaurativa, para facilitar um conflito, com a intenção de que eu estou no poder sobre o outro, mas eu vou no poder com o outro. Então, a gente muda a preposição. Então, não é sobre, não é pelo, não é por, é com as pessoas. Então, eu acredito nisso, eu acredito que eu, como ser humano, sou completo na relação com o outro. Isso para mim é ser humano. Eu não estou no individualismo, mas eu estou na comunidade. Eu tenho, primeiro valor, que se fosse perguntar assim, que valor mais importante um facilitador tem que ter? Eu acredito na humildade como um valor importante. De dizer assim, eu não sei todas as coisas, a minha posição é de aprendiz do outro, da vida. Há uma distância entre mim e o outro que eu não conheço, esse infinito que nos separa. E que eu tenho que estar ali preparada para acolher as histórias que são diferentes de mim, da minha vida. Então, é isso, é essa vontade, né, de mergulhar em si primeiro, para depois ir para o outro e saber assim que eu tenho que evitar o julgamento, principalmente quando eu estiver facilitando um conflito. Por mais triste que seja aquela violência, eu não posso julgar. Para isso a gente tem um juiz. Então, assim, é uma caminhada de uma vida inteira. A gente brinca também, é um orai e vigiai. É um desvio e um retorno, sempre. Leide, que tipo de suporte a comunidade e o poder político precisam oferecer para que a justiça restaurativa funcione plenamente? O apoio, né? Apoio financeiro, não se vive sem apoio financeiro. Acreditar, começar também a se olhar como instituição, né? Como que esse poder ele é construído naquela instituição, seja onde for, pode ser na prefeitura, pode ser dentro de uma escola, pode ser lá no fórum. O sistema judiciário é um sistema altamente hierárquico. Então esse é um desafio e um paradoxo, né? Como é que a gente está com uma justiça restaurativa dentro de um poder hierárquico? Como é que a gente trabalha isso? Então, a gente está aí trazendo uma nova visão do judiciário, uma nova visão do poder. Então, o poder ele é saudável, mas o poder compartilhado, que não precisa ser, você vai decidir comigo tem coisas que a gente vai ter que decidir sozinho como autoridade, mas a gente pode ouvir as pessoas. Então, eu acho que o poder público, as políticas públicas, quem está na gestão das coisas, precisa ouvir bastante. Porque a minha decisão impacta vidas das pessoas. Se impacta vidas, eu preciso ouvir essas vidas. Né? Como é que isso chega para você? Então, se o poder público abrir, né, aí, as portas para ouvir e estiver disposto a isso, a também compartilhar, cuidar bem desse poder, para que seja um poder saudável. Então, a gente precisa falar sobre poder, né? Isso é algo bastante importante. E que bom que vocês já estão aqui pensando nisso, né? A gente está tendo essa oportunidade de trazer para a comunidade de vocês isso. E seria muito bom, né, que um dia tivesse aqui nessa região um centro de justiça restaurativa para a gente conversar legal. De cultura de paz. Né? E quais são os principais objetivos em trabalhar com as aulas shows da escola? As aulas shows. As aulas shows, elas surgem porque a gente queria ampliar a mensagem. Então, assim, lembra que eu disse que a gente tem uma dificuldade de pessoas para nos ajudar, porque é tudo voluntário? E aí eu estou sozinha, como facilitadora, para uma cidade de 500 mil habitantes. E aí as pessoas me chamam para ir para as escolas, para fazer roda de conversa, ou para falar sobre justiça restaurativa, e eu não consigo atender todo mundo. E aí eu falei, como que a gente pode atender todo mundo, assim, pelo menos dar um recado? Então a aula show, ela é um recado mais, para que a gente possa aí plantar algumas sementinhas. Então a gente vai nas escolas e a gente consegue falar para 300 pessoas, já falamos para 600 em escolas. Então a gente leva a música, porque a arte, eu acredito muito na arte, como um poder de transformação, como a educação transforma. A arte também, a arte salva. E levar a música traz esse lado lúdico, esse lado bonito, belo. Então a gente tentou buscar a beleza. Então o César está comigo nessa, ele é um coordenador da Vara da Infância e Juventude. E o César também toca violão e canta. E a gente trabalha junto. Ele é meu chefe, gente.
E aí o César, eu convidei o César para esse trabalho. Falei, César, o que você acha da gente se juntar aí com essas aulas shows? Eu faço musiquinhas, né, assim, com os princípios da justiça restaurativa e da comunicação não violenta. E aí eu tinha essas músicas, eu toco violão, mas não como ele, né, eu toco só meia boca ali, canto meia boca, canto meia boca, e daí o César não, eu falei, o César, você podia cantar pelo menos uma dessas músicas, ele topou, ele achou maravilhoso, ele gosta muito. E aí a gente une as duas coisas, então vamos falar dos princípios da justiça restaurativa, da comunicação não violenta, junto com a música. Então as músicas são escolhidas a dedo, são músicas que trazem essa mensagem. Então a gente consegue aí com a aula show jogar essa semente, né? Levar a girafa, porque aí todo mundo lembra da comunicação não violenta. Aí a gente vai fazendo isso, vai chegando nas escolas, aí a direção começa a olhar um pouco para esse tema. Então essa é a ideia, né? De pulverizar assim, rapidamente. Claro que não há um poder, né, transformador para de uma aula show que a gente vai transformar, mas é o início das coisas. E é como o recado chega. É tentar aí chegar, abrir os corações aí pro recado chegar. A música também é um negócio que mexe com a mente. Já foram feitos estudos, né? Que pela música que você ouve, a sua personalidade às vezes pode ser moldada, coisas assim. A música é um negócio muito intenso, né? Muito importante, exatamente. E o que eu queria saber, assim, vocês já tiveram grandes resultados, assim, nas escolas? Você consegue, assim, me falar? Você quer algum exemplo? Sim. Então, a gente tem sim, sempre exemplos bacanas, histórias bacanas de transformação, de pessoas que começam a olhar diferente, até querer estudar a justiça restaurativa. A gente tem bastante, dentro dos próprios processos, porque imagine que um caso que aconteça na escola, a gente tem muito lá, eu recebo muita injúria racial, injúria comum, desacato ao professor, também a injúria de aluno para aluno. Então essa relação aluno-aluno, aluno-professor, então isso acaba saindo dos muros da escola para a delegacia, aí chega lá para nós, e aí então eu vou fazer um trabalho de ouvir as pessoas envolvidas nessa história. Então vai escutar um, vai escutar o outro, e aí se for possível a gente vai fazer a roda de conversa, se a pessoa estiver preparada, porque tudo é voluntário. Então nessas histórias a gente teve muitos casos de sucesso, assim, vamos dizer assim, de transformação. As pessoas começam a se conhecer mais. Eu não sabia que você tinha essa história, porque lembra que a gente faz a contação de histórias e a gente se conecta? Então, por exemplo, tem mães que têm muito medo do pai do outro menino, porque imagina que ele é uma pessoa, assim. Aí quando ela vai lá e vê, olha nos olhos, muda. E aí se desarmam. E aí começam, até trocam WhatsApp. Muitas pessoas que são de fora se dão até carona no final. Estavam brigadas, se dão carona no final. Então são coisas que acontecem ali depois do círculo. E nas escolas a gente teve também experiência de vários círculos com turma, e que essas turmas se vincularam. Vamos para uma sala que não tem muito vínculo, briga muito, discute muito. Então, se a gente vai sentar todo mundo um de frente para o outro, no começo é difícil, depois vocês vão se habituando. E aí a classe vai construindo aí seus valores, vai se conhecendo mais. Eu tive numa escola também esses tempos atrás, aí que uma pessoa no final, que quando a gente faz a roda de conversa, a gente tem o que a gente chama de feedback final lá, que é o check-out, para saber como cada um sai dali, né? Como é que foi para você participar do círculo, né? E teve gente que disse assim, olha, eu achei tão interessante que eu achei que eu conhecesse meus colegas, mas aqui eu descobri coisas que eu nem imaginava. Que a pessoa tinha vivido. Então, o resultado dos círculos é uma melhora, né, nas relações, nos vínculos entre os colegas, nos locais onde a gente vai realmente vivenciar essas obras. Mas tem que ser constante, né? Não é uma, né? A gente às vezes faz uma para vivenciar, mas se você tem uma regularidade, imagine que vocês desde, sei lá, entrou na escola com quantos anos? 4? 6? Desde mas vamos supor, lá 4 aninhos, já fiz círculo com criança de 4 anos, de 3 aninhos. A gente tinha como objeto de fala um coração bem grande, né? Porque aí tampava até a criança inteira. Então imagina que você desde pequenininho, você se acostumou a sentar em roda
a olhar um nos olhos dos outros, a ter um objeto da fala, esperar a sua vez e falar assim, como é que você tá chegando hoje? Hoje eu tô doente. Aí passa. Hoje eu tô brava. Aí passa. Isso. Tinha um menininho que ele falava assim, eu quebrei o celular da minha mãe. Ele só falava isso. Voltava o objeto pra ele, eu quebrei o celular da minha mãe. Então a gente sabia que aquilo tava doendo. Então se a gente cresce acostumado a isso, imagina quando a gente tá lá, sei lá, já com 17 anos, 15. Você aprende a falar um pouco dos seus problemas e não guarda isso tudo pra você, pra no futuro não ser um problema maior ainda, né? Sim, e você também desenvolve habilidades, né? As habilidades sociais ali, emocionais, modular sua própria emoção ali na hora do círculo, porque ali o círculo contém choro, contém raiva, contém alegria. Então tá todo mundo ali como comunidade se ajudando. No ciclo você vence o eu, né? Porque o eu eu tô sozinho, é só eu, meu problema é meu, assim, eu. E quando você vence o eu, você começa a pensar mais no nós. Tipo, eu tenho meus amigos podem me ajudar, eu posso sentar, eu posso conversar. Isso é muito importante. Que maravilha! Isso. Isso! Exatamente isso. Aí a gente tá ali no coletivo. Aí é a filosofia do nós. Já ouviu o Ubuntu, que é uma filosofia africana? Eu sou porque nós somos. Né? Então o círculo traz isso, né? como potência. E agora a gente vai começar o nosso quadro mais fotogênico do Conexão. Vai começar o bate e volta. E eu vou explicar pra vocês como que vai ser. A gente vai mostrar uma imagem pra Lady e ela vai falar o que que essa imagem trata pra ela, o que que ela sente quando ela vê essa imagem. Vamos começar? Lady, o que que você pensa quando você vê essa imagem aqui? Volta pra câmera. Focando. Dá pra ver? Focou? Eu vejo alegria, eu vejo arte, eu vejo interação, criatividade, maravilha. Essa é um pouco forte. E eu queria saber o que você pensa, o que você vê quando você olha essa imagem. Ao contrário daquela, é tristeza, né? Eu vejo exclusão, a foto. É claro que uma imagem a gente precisaria conhecer o contexto. Né? A gente tem um risco da imagem de às vezes a gente achar que é uma coisa e é outra, né? Mas no contexto aí de ser uma criança em situação de rua, trabalhando, né? Pedindo esmola, se esse é o contexto real, é triste, é excludente e toda a sociedade tem que estar comprometida com essa história aí dessa criança. Ivana? Sobre essa imagem da família. Então, a família, não sei se é a família Margarina, né, que a gente falava, não é da época de vocês, tá? Eu entregando a minha idade. Eu vejo aqui comunhão, né? Muito bacana com a gente como família poder compartilhar o alimento. Compartilhar do alimento é algo muito profundo e muito De conversa em família. e muito antigo, né? Assim, desde que o homem é homem, a gente se juntou em grupo aí e também compartilhava alimentos para que a gente pudesse estar aqui e sobreviveu até hoje a humanidade, né? Então, estar com a família, conversar, dialogar nesse momento aqui da refeição é sagrado. Conexão, um momento sagrado, acho que todo mundo, toda criança, toda família merece, né? Isso, ter esse momento. E essa imagem aqui? Essa imagem aqui parece ao mesmo tempo, ali os irmãozinhos estão em conexão, mas os pais estão ou tem um tablet aqui na mão do pai. Eu não sei se eles estão fotografando. Eu acho que eles não estão prestando atenção nas crianças. Porque ela tá apontando, né? Uhum. Ela aponta para os filhos. Ela tá dando risada. Eu não sei se ela tá tirando foto, que aí é uma questão também, porque os novos pais aqui da tecnologia, tudo que o filho faz tira foto, né? Eu fui essa pessoa, não, tá? Mas é que meu filho agora tem 14 anos e ele não admite que eu tire fotos. Então, aqui eu acredito que teria. Eu imagino que essa cena, se eu pudesse mudar essa cena, eu colocaria os pais aqui no chão junto com as crianças, tiraria esse tablet da história
E a gente ia fazer Hoje um pequeno o círculo. Hoje o celular acaba muito com a conexão entre os pais e filhos, entre amigos. Muitas vezes se juntam em uma roda e a maioria deles você vê que tá no celular não se comunicando, assim, né? Sim. Já é um vício, né? Já tá virando. É, e a gente tem que o celular ele é muito bom, porém tem que saber como usar. E Como também os tudo. professores estão falando muito que o celular não está sendo bom pro conhecimento da gente. Porque a gente fica tanto tempo no celular que não dá tempo para pensar no que a gente estudou. Aí é uma forma da gente não. O celular, ele é uma ferramenta, né? Tipo, aqui na escola tem várias plataformas do CMSP e é legal a gente usar o celular para essas plataformas. Mas hoje em dia, na maioria dos jovens, se eu já ouvi falas, né? A gente vê muitos em filmes, quando o jovem fica sem o celular, ele fala, nossa, mas eu praticamente morri. Eu tô sem meu celular, eu não existo mais. Como é que eles vão saber de mim? E aí, o celular é essa grande rede de conexão, só que acaba não sendo tão eficiente assim na conexão pessoal, só perante as redes sociais. E a maioria dos conflitos, sem assim olhar lá agora, posso dizer pra vocês, sem medo, de que pelo menos 60% dos casos tem celular envolvido que vão pro fórum. Tá? Que pediu pra guardar e não guardou, e dali começa, né? Tem isso também, a gente precisa estar atento. Maria. Esse aqui tem alguns escritos, né? Mas o que você sente quando você olha essa imagem? É forte. Eu fico triste, claro, de ver essa imagem. E ela me traz aqui, eu acho que o fundo de tudo isso, eu sigo uma professora, assim, que eu assisto, as coisas boas da internet, né? A gente poder conhecer pessoas que a gente jamais conheceria se não fosse a internet. Então eu sigo uma professora chamada Lucilena Galvão, e ela é uma filósofa, e ela diz o seguinte, que ela desafia qualquer pessoa a dizer um problema social em que a motivação, o pano de fundo, não está o egoísmo. Se a gente é um país que joga tanta comida no lixo, se a gente tem tantas condições, por que tem gente que ainda passa fome? Por que tem gente que ainda está sem saneamento básico no nosso país? Então, qual que é o pano de fundo dessa história? Então, a justiça restaurativa, ela chama a gente à reflexão disso. Ela nos provoca como sociedade. Somos corresponsáveis por essas pessoas também. Solidários a isso. Então, aí revela muitas coisas, não é? Existe aí um pano de fundo imenso aí de motivações. A gente poderia ficar falando horas aqui. Tem todo um contexto. Essa última imagem aqui, eu olhei pra ela me deu uma coisinha no coração desse menino. Sim, não tem nem muito o que dizer, né? É muito próxima da outra, né? Só que aí ele tá pegando uma água, só que essa água tá suja, né? Não tem, igual você falou, saneamento básico. Só que aí não tem né? Ele tá pegando em qualquer lugar. A água vai que faz mal a água pra ele. Meu Deus. Uma vez eu vi, né, que eles fizeram uma reportagem com moradores de rua e perguntaram, né, qual é a pior parte de morar na rua, qual é, assim, o que mais dói. E eles falaram, a fome. Porque a fome, ela mata, ela vai pouquinho em pouquinho, e essa necessidade vai ficando maior e maior e maior, e tem crianças nessa situação, que acabam decorrendo a métodos como esse. E numa fase como essa, que é uma fase... A infância é tão curta, né? A infância dura tão pouco e ela precisa ser muito cuidada. Porque aqui a gente está se desenvolvendo, vocês ainda estão se desenvolvendo. O cérebro não está totalmente pronto. 25 anos aí, 26, né? Para estar tudo completinho. Então essa fase aqui primordial, a primeira infância então, né? Que é tão importante, não sendo cuidada, traz muitos malefícios, né, para a vida. Então aqui é muito complexo. Além da questão da saúde, que é um direito de todos, que não está sendo cumprido aqui. Então, aqui é a falta do saneamento, do cuidado. Então, tem muita coisa. Esse foi o podcast de hoje. Leite, você gostou de participar? Eu adorei, eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. Quero agradecer o convite, agradecer aqui a professora Sandra Zanata e deixar aqui minha grande admiração por ela.
E por essa escola, por vocês também, parabéns pelo projeto. A gente que agradece por você ter participado. Eu adorei a sua opinião, o que você falou aqui vai ficar guardada pra sempre. Bem tocante. Obrigada. E a gente pode aí, eu já deixo aqui o convite que até a professora Sandra me convidou, né, porque eu venho aqui fazer um círculo, né? Sim. Eu gosto mais de eu vou círculo do que de palestra, sabe por quê? A gente precisa ouvir. E na palestra a gente só fala. Então a gente precisa da mediação da palavra, ou seja, vocês precisam ser ouvidos também. Eu também tenho curiosidade de saber o que vocês pensam, né? Então a gente pode combinar isso. E antes que eu me esqueça, eu trouxe um presente pra vocês. Sabe por quê? Eu vi o primeiro episódio e eu achei tão bonito ser numa biblioteca. Eu acho que isso é tão emblemático, tão importante. Então aí eu trouxe um livro. E esse aqui foi meu filho que pintou, tá? Ele adora pintar marcador de livro. E eu que embrulhei, por isso que tá assim, tá, gente? E aí, ó, pode abrir. Aí vê quem que vai abrir. Quero que vocês vejam o título. Pode rasgar. A justiça restaurativa na educação. A gente vai amar, a gente vai pegar. Nossa, Pra escola, né? Que pra vocês, pro grupo de vocês aqui. Porque eu acho que quem tiver interesse pode ler. É uma leitura muito fácil, muito gostosa. E eu acho que não é. Essa editora, que é uma editora que apoia muito o movimento da justiça restaurativa. Então, é por isso que eu trouxe pra vocês. Obrigada. eu amei. Então esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada por vocês terem visto. Um beijo no coração de vocês e tchau. Tchau, gente.